Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo eu estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele, da sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo eu estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele, da sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. A paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Estão aí guardadinhos em casa, se cuidando, se protegendo. E nós estamos aqui de novo. Vamos gravar aula da Escola Bíblica Dominical para que vocês possam aprender sobre Jesus, mesmo que seja aí, na casa de vocês. Então já chama o papai, a mamãe, o irmãozinho e vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula. Senhor nosso Deus, Pai amado que estás no céu, nós te agradecemos por termos a oportunidade de aprender da Tua Palavra, de conhecer os Teus caminhos e os Teus propósitos para a nossa vida, Senhor. Obrigada por ter se revelado para nós, ter nos dado Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos resgatar, Senhor, e nos salvar. Abençoa cada família nesta manhã que está na sua casa participando da aula, que o Senhor possa abençoar as crianças, todos os professores que estão ministrando, que nós possamos, Senhor, aprender a Tua Palavra e guardar no nosso coração para não pecar contra Ti. Fica conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, para quem não me conhece, eu sou a Clarice, da Igreja Assembleia de Deus aqui de Colorado, professora dos pré-adolescentes. Mas hoje eu vou trabalhar com vocês uma lição da classe primários. Encerrando o trimestre, né? Infelizmente, devido à pandemia, vocês ficaram prejudicados, perderam algumas aulas. E essa revista, ela abordou conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. Isso mesmo que você viu. Conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia Sagrada. Vocês sabiam que na Bíblia tem heróis e heroínas? Personagens maravilhosos que ficaram como exemplo para a nossa vida. Pessoas como eu e você, assim, de carne e osso. Se
sujeito a falhas, que tinha sono, que ficava cansado, mas que foi usado por Deus poderosamente para fazer algo bom para as pessoas. E hoje a gente vai estar encerrando esse trimestre, né? Falando de um herói muito especial, o herói dos heróis. Será que você já sabe de quem eu estou falando? Mas para começar, eu gostaria de perguntar para vocês: o que será que um herói faz? Com certeza vocês já assistiram vários filmes, desenhos animados, que abordam, né, que traz um personagem, um super-herói. E todos eles têm algo em comum, que é salvar alguém ou salvar o mundo, não é assim? Lutar contra o mal. São muitos heróis que tem no cinema. Homem-Aranha, Incrível Hulk, Batman, Superman, tantos outros, né? Mulher Maravilha. Mas hoje eu vou falar de um herói de verdade. E não esses heróis de ficção científica que ajudam a gente no entretenimento. Não. Hoje eu vou falar para vocês de um herói de verdade. Essa revista que eu mostrei para vocês, ela abordou vários heróis. E eu coloquei alguns aqui, ó, nesse cartaz. São muitos, não caberiam todos aqui, mas que seria bem interessante se nós tivéssemos tido a oportunidade de vocês terem aprendido sobre eles, né? Nós temos Noé, o herói de sua família e dos animais. Noé ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, construiu uma grande arca e salvou a sua família e os animais do quê? Do grande dilúvio, né? Também temos José, um herói que de escravo se tornou governador. E esse herói foi muito especial porque ele livrou uma nação inteira e a sua própria família da fome. Deus usou ele para livrar a nação do Egito da fome, que teve um tempo de muita escassez, e ele foi muito usado. Joquebede, uma heroína corajosa, essa mulher, olha, a Bíblia tem mulheres heroínas, olha que lindo, né? Essa mulher protegeu o seu filho Moisés, isso mesmo, num tempo em que as crianças do sexo masculino foram perseguidas, ela conseguiu salvar e proteger o seu bebê. Também tem a heroína Raabe, uma mulher que salvou a sua família da destruição, porque ela ouviu e creu no Deus de Israel. Temos também Abigail, a heroína que Deus tornou rainha. Abigail foi uma mulher sábia, prudente, que livrou a sua casa da fúria do rei Davi, porque o seu marido agiu mal, e ela foi sábia, foi prudente, e foi lá e evitou que uma grande tragédia acontecesse. E Deus a abençoou e ela se tornou uma rainha. Josafá, o herói que venceu louvando. Dá para acreditar nisso? Venceu uma batalha, uma guerra louvando a Deus? Só o nosso Deus pode fazer isso, né? Também temos Estevão, um herói até o fim. Estevão entregou a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo, por pregar a palavra. Foi um grande missionário que morreu por defender o Evangelho de Jesus Cristo. Temos Ruth, olha, mais uma mulher, uma heroína altruísta. Ruth cuidou da sua sogra, mesmo sabendo que a sua sogra não teria nada para lhe oferecer. Ela foi muito generosa. Temos também Ananias, um herói evangelista. Ananias foi um herói muito importante usado por Deus. Foi ele que orou por Paulo, né? Que antes de ser Paulo era Saulo, um perseguidor da igreja de Cristo. Mas ele foi transformado e foi Ananias que Deus usou para orar por Paulo. Um menino herói, olha aqui uma criança, né? Um menino herói. A Bíblia não fala o nome desse menino, mas ele foi herói porque ele carregava um lanchinho e através do seu lanchinho Jesus alimentou uma grande multidão. Então ele foi muito especial, mesmo sendo criança, foi usado por Deus para uma grande obra. E por último, nós temos o personagem principal, que vamos falar dele hoje, o nosso Jesus, o herói dos heróis. Você já deve ter ouvido falar de Jesus,
Se você não ouviu, hoje é uma oportunidade de você aprender sobre quem é Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus que Deus tinha e entregou na cruz do Calvário por amor da minha alma e da sua alma, da minha vida e da sua vida que está aí. Hoje, o nosso ponto central diz assim, ó: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá? Nós não éramos bons, nós éramos pecadores quando Cristo aceitou essa grande missão de morrer na cruz para nos salvar. E o nosso Memória em Ação diz assim: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Está lá em João, capítulo 15, versículo 13. Essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela se encontra no livro de Lucas. Vou ler na Bíblia aqui, se você tiver aí, pega a sua Bíblia também, vamos ler junto a palavra do Senhor. No capítulo 24 de Lucas, do versículo 36 em diante, que diz assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi levado ao céu. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Sabe, crianças, hoje a gente vai aprender uma lição de amor. O nosso Jesus Cristo, isso aqui é só uma figura simbólica, é uma representação. Ele passou pela humilhação de morrer na cruz do Calvário. Foi coroado com a coroa de espinhos, teve as suas roupas tiradas, bateram nele, açoitaram, cuspiram-lhe a face, judiaram muito de Jesus. E ele não devia nada, era totalmente inocente, um Filho de Deus santo e perfeito. Mas por que ele aceitou essa morte? Por que será que Jesus aceitou essa cruz? Essa cruz, crianças, era para mim e era para vocês. Cada um de nós merecíamos essa cruz. Mas o Senhor Jesus, por amor, somente por amor, ele aceitou a missão que Deus o havia dado de vir à terra e viver como nós, sentir como nós. Jesus dormia, Jesus ficava cansado. Jesus foi uma criança como vocês. Ele brincou, ele ajudou nas tarefas de casa, mas em tudo, ele foi obediente. Jesus não pecou em nada. E por isso o sacrifício dele era válido. Então ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudesse ter a vida eterna e pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus. Esse herói, ele é diferente, porque além dele ser de verdade, ele não morre
ou ele não morreu por um povo específico, somente para um tipo de gente. Não, ele morreu para todos. Isso mesmo que você está ouvindo. Todo ser humano que vive na face da terra, que crer em Jesus, confessar como Senhor, Salvador da sua vida, é merecedor dessa graça salvadora e em Cristo tem a salvação. Então, Jesus passou por isso, por nos amar, para perdoar as nossas falhas, as nossas transgressões. E Jesus, ele fez isso tão somente por amor. E esse amor foi compensado, porque Jesus não ficou nessa cruz. Jesus não ficou lá nessa cruz. Ele não ficou dentro do túmulo. Jesus, ele ressuscitou, glória a Deus. E ele está vivo, ele é um herói vivo, crianças. Ele não é um herói de mentirinha, para entretenimento, para passar as horas na frente da televisão, não. Jesus é o herói, que ele está comigo, está com vocês a todos os instantes. Cada momento da nossa vida, cada segundo da nossa vida, Jesus está conosco. Ele não ficou nessa cruz, ele passou por essa cruz, para que eu e você pudéssemos ser livres, para que nós tivéssemos liberdade, fôssemos libertos do pecado, da escravidão do pecado. Mas Jesus não ficou enterrado, ele não ficou nessa cruz, ele está vivo, ele ressuscitou, voltou para o céu, mas ele prometeu para os seus discípulos e para nós, através da sua palavra, que ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar, para buscar todas as pessoas que acreditaram no seu sacrifício e que receberam o seu amor. Quando Jesus passou por essa morte, passou por essa cruz, todos os seus discípulos ficaram reunidos em casa, com medo, tristes, chateados, porque o amigo deles tinha morrido. O amigo, o mestre deles tinha morrido. Mas Jesus tinha falado para eles que ia ressuscitar. E eles ficaram com medo. Talvez eles pensaram, será mesmo que vai ressuscitar? Será mesmo que ele vai ter poder sobre a morte? Mas glória a Deus, porque a tristeza se transformou em alegria quando Jesus apareceu, vivo, vitorioso, maravilhoso para os seus discípulos, para os seus amigos. Jesus, ele apareceu e eles ficaram tão maravilhados, tão assombrados, assustados, que eles acharam que Jesus era um espírito. Imagina vocês, pensaram que Jesus era um fantasma. Mas Jesus falou para eles, olha, vem cá, toca nas minhas mãos, veja a ferida das minhas mãos, toca em minha carne que vocês verão que eu estou vivo. Mas eles ainda estavam assustados e maravilhados. Então Jesus pediu comida. Então Jesus comeu peixe e mel, para que eles pudessem ter 100% de certeza que o nosso Jesus está vivo. Ele não estava vivo, ele está vivo. E ele os abençoou, subiu aos céus, com a promessa de que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, a noiva preparada, obediente, que aceitou receber esse amor de Cristo. E talvez aí na sua casa você esteja pensando assim, ah, mas se esse Jesus fosse tão poderoso assim, esse Covid não estava aí, né? Atemorizando as pessoas, a gente não estava sem ter aula em casa. Talvez você esteja pensando isso. Talvez você, papai, mamãe, vovô, a vovó, não sei quem está aí na sua casa assistindo com você, talvez esteja pensando isso, né? Cadê o poder desse Jesus? Sabe, crianças, lá no começo, quando Deus criou todas as coisas, Adão e Eva, eles desobedeceram. E depois que eles desobedeceram, toda a terra ficou amaldiçoada com o pecado. Então, por causa do pecado, nós sofremos as consequências das doenças, da morte, né? São tantas coisas que afligem as pessoas, que faz as pessoas sofrerem. Não é só o Covid, né? Tem câncer, tem dengue, nossa, são muitas as enfermidades que existem aí no mundo. Mas o nosso Deus, ele é vitorioso sobre tudo isso. E vai chegar o dia, quando Jesus voltar, que ele vai aniquilar todo este mal. E o nome do Senhor será glorificado para sempre. O pecado, crianças, ele é injusto, tá? Por isso que a gente sofre as consequências. Ele é injusto.
o pecado ele é injusto. Então, mesmo que você não tenha feito nada, você está aí dentro da sua casa, não pode ir para a escola, não pode fazer festinha de aniversário, mas tenha calma, tenha esperança, confie no nosso Deus, porque o nosso Deus vai se levantar, vai repreender esse mal. Eu creio assim, em nome de Jesus, mas tudo tem um tempo e nós precisamos saber esperar e confiar no Senhor. Amém? Quero convidar vocês para curtir o vídeo, compartilhar, abençoa a vida de alguém compartilhando esse vídeo com outras pessoas, com um parente, com um amigo, com um familiar, tá? E por hoje nós agradecemos a sua companhia. Vamos ficar de pé, fazer uma oração encerrando. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta aula, porque o Senhor entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele é o nosso herói verdadeiro, o herói vivo, santo e poderoso. Nós cremos e confiamos assim. Guarda as famílias de cada um, Senhor, guarda as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo eu estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele, da sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo eu estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre.